Filipenses capítulo 3. Deixa eu sentar do seu lado aqui, mocinha. Fechar essa porta pra frente. Bom demais dialogou aqui hoje com a gente. A Agatha que está morrendo no inverno curitibano. Primeiro ano tá top, né? Não chegamos lá. Não, Deus me chegou muito. Nossa, foi o quê? 2, 3 dias de geada só? Tá tranquilo? Nossa, pegar um mês de geada fio. Vamos lá. Verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Maluco, no meu copo. Tá tirando mesmo, né? Cadê? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa da causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com sua suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Até aí. Semana passada, sexta-feira mais exatamente, eu tive uma experiência muito estranha. Primeiro que eu passei o dia inteiro com a Agatha e passar o dia com a Agatha é bem divertido. Porque você vai falar de vários assuntos, você não vai terminar nenhum deles, mas é muito legal. Porque você vai de assuntos extremamente sérios a assuntos extremamente aleatórios, e aí daqui a pouco volta, é bem interessante. E no meio dessa conversa, nós estávamos debatendo sobre a lei de Jesus, a lei de Deus, a lei das Escrituras, o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. Aí surgiu uma situação que foi bem interessante. A Agatha, ela faz umas perguntas e ela acha que ela me encurrala nas perguntas dela. E ela estava falando, e ela me fez a seguinte pergunta. Ela falou assim: Jesus, ele quebraria uma lei de trânsito? Jesus seria, ele seria uma pessoa, eu vou colocar indisciplinada porque me fugiu a palavra. Ele seria indisciplinado no trânsito, ele quebraria, imprudente, ele seria um motorista imprudente. E aí eu falei assim, pera, eu preciso achar uma veia aqui. E aí eu fiz a seguinte pergunta para a Agatha. Eu falei, Agatha, a lei de trânsito permite você mexer no celular dirigindo? E ela disse que não. Eu falei, então você peca quando você está dirigindo no Uber? Porque o Uber você tem que mexer no celular para poder dirigir. E aí ela inventou uma desculpa, mas no final das contas ela me deu razão. E eu estava explicando para ela uma das coisas que nós falamos sobre na quarta-feira passada. É impossível você obedecer a alguém que você não ama. É impossível. Por isso que às vezes eu olho para algumas coisas e eu insisto, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão do louvor, de vez em quando, agora eu acho que eu vou perder esse meu hábito. Porque eu tinha um hábito, acho que até hoje, a partir de quarta-feira que vem eu não vou mais habitar dessa forma.
que era olhar vocês cantando. E a partir de hoje eu desisti disso. Eu vou olhar os gatos. Eu vou olhar pro Max. Eu não sei. Vou olhar pra Tia. Porque nós cantamos como se Deus não existisse. E a gente canta assim porque nós não temos experiência com Ele. É a mesma coisa se eu perguntar para vocês aqui, qual de vocês está com saudade do Cristiano Ronaldo? Levanta a mão. Vocês que são fã. Você está com saudade dele? Quando foi a última vez que ele foi lá na tua casa? 3 meses já. O quê? 3 meses. Ele foi lá 3 meses? Foi legal? Vou comer um pouco de margarina lá. É? Ele gostou do pão de margarina? Era pão do dia ou era É amanhecido. amanhecido? Pão amanhecido com o Cristiano Ronaldo. Interessante. Nem a janela não Ele não mudou. fez um Pix? Não quis. Estava sem dinheiro no dia. Estava sem dinheiro, né? Ele não tem Pix, né? Se eu tivesse Pix, eu faria um Pix, mas não tem Pix. Ele falou que é Pix é só no Brasil. Não tem como a gente ter saudade do Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque a gente não convive com ele. Aí se eu pego esse mesmo exemplo e eu jogo ele para Deus, a gente volta para os papeizinhos dos colombianos. A gente vai voltar para aquele lugar e vai dizer, se eu perguntar para vocês, qual de vocês tem saudade de Deus? A Lulu me falou um negócio, eu vou usar o exemplo dela. A Lulu é o exemplo dessa igreja. Ela é o cartaz dessa igreja. Agora que ela está aqui, todos os podcasts que nós vamos fazer, ela que vai fazer as entrevistas, ela vai fazer os vídeos, ela é a blogueira da habitação. Ela falou para mim o seguinte, isso antes de nós irmos lá. Ela falou assim para mim, há alguns dias, essa foi a frase que ela me falou, há alguns dias eu tenho sentido no meu coração que eu preciso voltar. Qual que é o nome disso? Saudade. Paulo está dizendo uma coisa que eu estava buscando esse texto hoje. E hoje vai ser mais uma dinâmica do que, não é bem a dinâmica, mais um bate-papo do que uma pregação em si. Mais um desabafo, vamos colocar assim. Paulo, ele é um dos maiores, ele é considerado um dos maiores homens de Deus da história. Os livros mais incríveis do Novo Testamento foi ele que escreveu. Esse cara escreve coisas. O Leandro começou o culto com um texto escrito por Paulo. Nós estamos lendo mais uma vez sobre Paulo. Você vai ver, cara, o Novo Testamento, uma pancada de coisas foi ele que escreveu, e só coisas incríveis. Se você ler o livro de 1 e 2 Coríntios, você quase tem um treco. Você vai ter fala, não é possível que isso está escrito. Que esse cara escreveu, e parece que ele escreveu ontem. Mas, e ele vai dizer uma coisa, e ele está falando sobre confiar em Cristo, confiar em Jesus. Como o Leandro disse no início, sobre como ele leu um texto incrível, fala, não confie em dinheiro, confie em Deus, confie em Jesus. E ele está dizendo aqui, por que eu tenho plena confiança em Cristo? Porque eu o conheci. Ele não vai falar sobre porque ele me prometeu algo ou porque eu vivi algo, ele diz, eu o conheci. Eu abandonei tudo. Ele vai dizer uma palavra muito forte, ele vai falar, eu fiz tudo como um esterco. Eu não posso usar a palavra que eu gostaria de usar porque a Ágata fala que é palavrão. Eu fiz tudo de excremento. Você sabe o que é esterco? Tudo para mim é lixo. Eu tenho tudo como perca. Eu não quero nada daquilo que eu tinha porque eu conheci a Cristo. E Ele me é o suficiente. O conhecimento de Cristo me é suficiente. Agora eu não preciso de mais nada.
Eu não preciso do status que eu tinha, eu não preciso do nome que eu tinha, eu não precisava da posição que eu tinha, eu não precisava do futuro que eu tinha. Eu abandonei tudo isso. E ele era um homem extremamente importante na sociedade no tempo dele. Ele falou, não, mas eu conheci a Cristo e isso me é o suficiente. Na nossa conversa, eu e a Ágata, nós estávamos falando justamente sobre quais caminhos nós temos tomado. Quando eu falo nós, eu estou falando sobre habitação. E ela me perguntou, você acha que a gente está fazendo, que a gente está indo para o lugar onde nós deveríamos? E eu quero devolver essa pergunta para você. Você acha que você, como igreja, você está indo para algum lugar, sim ou não? Quando você olha para daqui, falar 5 anos é muita coisa. Quando você olha para daqui 3 meses, como é que você enxerga a habitação? Com aquilo que você tem feito hoje, com aquilo que nós temos vivido hoje, com uma forma como nós nos relacionamos. Como é que você enxerga a tua igreja? Daqui 3 meses, a gente está falando de outubro. Outubro, o mês mais especial da face da Terra, né? É um mês que não vai ter culto porque é aniversário da Thaís. Um mês sem culto. Mas quando você olha para a igreja hoje, daqui, sei lá, vamos colocar dezembro, como é que você enxerga? Quando nós fizemos a assembleia, nós criamos uma agenda incrível, sim ou não? Sim. A agenda estava incrível. Uma das reclamações nos e-mails, a gente tem muito evento, vamos diminuir, para ficar mais acessível, para ficar mais fácil, para ficar mais prático, para a gente ter mais força. Vamos, e agora vai dar certo? Vai! Que dia é hoje? 9. E amanhã é dia 10. Depois de amanhã é dia 11. Como a gente está no YouTube, eu não vou parar por aqui. Daqui a pouco a gente termina, que ele vai cortar ali e vai ficar bom. Mas uma das coisas que eu conversei com a Ágata, e isso começou a fazer muito sentido com o meu coração, e aqui eu quero que você comece a colocar o teu coração na balança. Nós já passamos o tempo de tratar a maioria de vocês como adolescentes. E eu sempre digo, e não é porque ela está aqui, mas é inadmissível uma menina de 11 anos de idade ter mais entendimento do que está acontecendo conosco, sem vir, do que aqueles que aqui estão. Isso é inadmissível. Inadmissível. Porque cada vez que eu venho ao culto e quando a gente conversa e vai falar sobre a habitação, muitos vão falar assim, cara, é incrível o que está acontecendo lá. E é. A gente poderia inventar desculpas maravilhosas e todas elas plausíveis para falar, não vamos ter culto. Está frio, é longe. Mas nós entendemos que esse é o nosso lugar. Quarta-feira é o dia de eu me reunir, velho. Quarta-feira é o dia de ver o Igor. Quarta-feira é o dia de ver a Maria. É de ver os dois aterrorizando todo mundo. Vocês dois estão falando. É de ver a cara de Kelvin com o olho brilhando, sabendo que domingo vai chegar. Ele vai ter que chorar. Vai ser a primeira vez que eu vou ver a Bia chorar. Nunca vi. Quarta-feira é o dia de encontrar a Thaís. Essa parte a gente pula. Mas enquanto nós estávamos no louvor, eu comecei a olhar e eu comecei a ficar desanimado. Real. Mas quando eu falei, Deus, e aí? E a gente estava cantando ali e eu olhava e falei, mano, e aí? E o Senhor falou, eu estou enraizando vocês. E está chegando o tempo de dar frutos.
Só que a gente precisa decidir hoje o que nós seremos daqui para o final do ano. Ou nós estamos nos reunidos debaixo de uma teoria, ou nós estamos reunidos em torno do Cristo. Pessoas que se reúnem por uma teoria são pessoas que elas vão andar com Jesus até que a teoria interrompa a vida delas. São pessoas que caminham dentro do lugar, se envolvem com o lugar até que isso custe algo para elas. Então a teoria de ter um Deus é boa. A teoria de ter uma família é boa. A teoria de frequentar um lugar onde você pode se desarmar, onde você não precisa se defender o tempo todo, é ótima. A teoria de ter amigos, pessoas que você pode contar no momento de tristeza, é maravilhosa. Até que isso custe. Você quer ver um dos exemplos? E isso você vai começar a sondar o teu coração. Quando a gente faz o amigo habitante, a maioria de vocês, ou a maioria do todo diz, o que eu vou dar? A gente já perdeu o propósito. Porque a preocupação não é o que eu vou dar, é como eu vou abençoar o meu irmão, meu amigo, minha família. Qual que é? O que eu posso? Como eu posso? A Bíblia vai dizer que há mais valor em dar do que receber. Há mais alegria em fazer o bem do que receber o bem. Mas como nós estamos reunidos em torno de uma teoria, não estou dizendo que seja o teu caso ou o meu, enfim, você está sondando o teu coração. A teoria vai me fazer com que, se isso me custar dinheiro, eu paro. Porque o dinheiro para mim é valioso. Então Cristo não é tão valioso assim. Se isso custar o meu tempo e o tempo que eu gosto de ter, Cristo não é valioso para você. Se isso custar os teus bens e você dizer, cara, eu não posso viver sem isso, então Cristo não é valioso para você. Você está envolto numa teoria. Há um ditado judeu, e eu já disse isso várias vezes, que eu só posso ter aquilo que eu estou disposto a dar. Isso quer dizer, se eu digo que eu ainda tenho uma vida, eu ainda estou reunido em volta de uma teoria. Porque essa vida não me pertence mais. Se eu entreguei ela a Jesus, ela não é minha mais. É dele. E agora eu faço a vontade dele, até que me custe tudo. Que na verdade não vai me custar nada, porque eu não tenho nada. É dele. O tempo é dele, o dinheiro é dele, os bens são dele, a vida é dele, o sonho é dele, o plano é dele. Tudo é dele. Então não pode me custar alguma coisa. A minha crise agora é falar o que Paulo fala, cara, eu estou esmurrando, eu vou esmurrar minha carne para continuar fazendo a vontade de Deus. É essa crise de alguém que tem uma vida transformada vai ter. Não é a crise de, cara, eu vou ou não vou hoje? Eu faço ou não faço? Eu ajudo ou não ajudo? Eu me disponho ou não me disponho? Não é essa, mano. Não é essa. E a questão não é sobre frequência de culto. Não é sobre o que a gente está fazendo no lugar, o tom que a gente está cantando, o volume que a gente está cantando, mas é o coração que eu estou impondo. Porque se o coração que eu canto, eu quero estar colado a ti, é verdadeiro, ele vai ser verdadeiro quando eu estiver fora do convívio e eu não estou reunido em torno de uma teoria, porque a palavra pela palavra é só teoria, se não houver prática. Seria teórico se eu dissesse, eu tenho saudade da Yáscara se eu não tivesse convivência com ela. Eu tinha um amigo que na minha adolescência, ele era fã da Sandra Bullock.
Vocês, na maioria, nem sabem quem é. E esse cara fez com que todos os amigos da rua, exceto eu, porque eu tinha que ser a resistência, porque eu era contra ele, fez todo mundo gostar da Sandra Bullock, a ponto de fazer um monte de menino que só ficava jogando bola com a canela cinza na rua, sair numa quarta-feira à tarde e ir para o cinema assistir Velocidade Máxima para ver a Sandra Bullock. Isso era amor? Não, era teoria. Ele tinha uma teoria. Cara, se eu tivesse essa mulher, se eu pudesse. Tem um filme que eu já assisti, nossa, inclusive se você ver meus stories, acho que foi o último que eu sou saudosista. Então todos os itens arquivados, quando tem as lembranças, eu reposto. E aí eu repostei, acho que foi ontem ou anteontem, um filme que eu já assisti sem brincadeira, acho que já foi para mais de 50 vezes. Chamado Um Lugar Chamado Notting Hill. Ah, pronto, eu comprei o filme, o DVD, eu tenho aquele filme. E toda vez que eu assisto o filme eu choro. Toda vez. Esse filme, um clássico do romance, que no dia que a gente fizer o rolê das meninas, nós vamos assistir de primeiro esse filme. Vai ser logo, agora nas férias, inclusive. Só tô esperando as manchas sair. E o outro? Não, o outro é depois. Depois nós vamos assistir Senhor dos Anéis. Mentira. É só filme de menina. De menininha que nós vamos assistir. Filme de skincare e coisa arada. Vai ser uma arrasa. Assim. Voltando. O filme se passa na Inglaterra. O cara é um pobre quebrado que mora com um amigo todo errado na vida. E um dia, e aí tem eu esqueci o nome dela agora. Pesquisa aí, Agatha. Um lugar chamado Notting Hill. Eu preciso lembrar o nome dessa atriz. Ela é bem famosa, mas eu esqueci o nome dela. E ela é uma atriz famosíssima dos Estados Unidos. Ela tá estreando um filme na Inglaterra. E ela vai, e ela esbarra. Não, mentira. Ela compra um livro que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver o livro que ela comprou na livraria desse cara. E ele não acredita que ela tá lá. Depois ele sai, não sei o que rola. Ele tromba com ela na rua e ele suja a camiseta dela de suco de laranja. E aí ele oferece a casa dela. Quê? Julia Roberts. Aí ela vai pra dentro, vai pra casa dele pra limpar a blusa. E ele fica olhando e fala, meu Deus, eu não acredito, essa mulher tá aqui. E ela dá um beijo nele. Do nada. E ela dá um beijo nele e ela vai embora. E aí à noite ele tem um combinado com um amigo dele. Assista esse filme, por favor, esse filme é incrível. Aí na noite ele vai assistir um filme com um amigo dele. E eles decidem assistir um filme dela. E ele tá assim, vidrado, olhando pra tela. E o cara vira pra ele e fala assim, você acredita que alguém, em algum lugar do mundo, pode beijar essa mulher? E ele olha, e ele tá olhando pra tela fixo. Tipo, lembrando do beijo que ele deu nela. E ele vira pra ela, é verdade. Quando você vai falar sobre Deus no mundo, eles vão falar que isso é uma teoria. Que um Deus bom assim não existe. Que um Deus que perdoa assim não pode existir. Que um Deus que fez tanta coisa, ou um Deus que permite tanta maldade, isso daí é uma teoria. Esse cara não existe. Só que nós deveríamos ser como esse cara que beijou a atriz famosa e o seu amigo esquisito. Ouvindo gente falando isso parece uma teoria, mas eu estou olhando para a eternidade com os meus olhos fixos e brilhando, sabendo. É real, porque eu o beijei. É real, porque eu me encontrei com ele. É real, porque no dia que eu estava sujo e só, ele me estendeu a mão. Quando eu não tinha ninguém mais, quando nenhuma das teorias se provaram, ele estava ali. E agora eu não me reúno mais em torno
de um vislumbre. Eu me reúno agora em torno de uma experiência real. E dia após dia eu tenho saudade dele. E dia após dia os meus olhos brilham sabendo: alguém está dizendo que alguém teve. Não, não é alguém. Eu tive uma experiência com ele. E ele é real. E agora eu posso dizer que tudo é perda. Tudo que era importante para mim, tudo que era precioso para mim, todos os meus sonhos, todos os meus desejos, tudo se tornou esterco. Porque eu decidi amar Jesus. Ontem, se vocês não sabem, desde segunda-feira eu sou o mais novo motorista de Uber na cidade, no estado do Paraná. Vocês precisam pegar Uber comigo. Nem parece que é a mesma pessoa. Eu sou educado, eu fico quieto, eu não brigo no trânsito, então uma graça. Eu não vou aguentar ser motorista de Uber por mais 3 meses, que é desesperador. Mas aí ontem eu peguei uma corrida para Piracara. E aí deixei 2 moças aqui, fui pegar uma corrida voltando para... Peguei um cara ali em 4 Barras. E tinha que levar ele pro Uberaba. E eu morrendo de medo. Morrendo de medo. O menino era metade do meu tamanho. Eu falei, velho, ele vai roubar meu carro. Certeza que vai. Certeza, certeza. Eu falei, eu preciso fazer a mente desse cara agora. Entrei na mente dele. Daqui pro Uberaba eu fui. E a gente começou a falar sobre música, eu mostrei uma música minha, e aí ele, caramba, velho, que música massa, cara, as rimas. E ele falando como se, tipo assim, um motorista de Uber não pode cantar bem. Não tem como. E eu, tipo, eu quase falei pra ele, mano, sou bom. Sei que não conhece, sei que tá errado. E aí ele falando, daí ele virou pra mim, quando a gente tava chegando, ele falou pra mim o seguinte, ele falou assim, Léo, que pena que você não ficou famoso. Cara, você é bom, mas você tinha que ter ficado famoso, velho. Mano, nessa hora que ele falou, eu abri um sorriso. Eu comecei a falar pra ele sobre o meu conceito de fama. Hoje eu busco ser famoso como motorista de Uber. E como eu posso ser famoso dirigindo um Uber? Pegando bem a pessoa no lugar onde ela quer, isso eu tô me batendo, tô orando pra isso, porque eu sempre erro, eu sempre eu paro no lugar errado, eu paro mais pra frente, eu paro mais pra trás, eu paro do outro lado da rua, eu tô orando, Deus me ajuda, sério, eu preciso pegar a pessoa, na onde ela tá parada, eu tenho que estar na frente. O que mais que eu tenho que fazer? Pegar a pessoa no ponto A e levar ao ponto B com a pessoa tranquila, ela sair de lá feliz. Uau, eu não morri. Ontem eu quase matei esse menino. Porque eu fui ultrapassar um caminhão, a moto vinha de frente e ele se desesperou e eu falei, desculpa. As meninas que eu trouxe aqui, eu entrei numa rua, eu entrei num esquema errado e eu peguei todos os paralelepípedos, todas as tartarugas que tinha. E a criança tava sacudindo no carro e eu desculpa, ela, nada, moça, tá tudo bem. Mas a minha função é ser um motorista, não é ser o motorista mais famoso do Brasil ou do mundo, mas é aquele que entrar no carro, ele tem que falar para todo mundo, eu tenho que ser um padrão, a ponto dele entrar no próximo Uber, e se o tratamento não for igual, ele vai falar assim, esse cara tá errado, porque eu vi o padrão que é, porque eu peguei o Uber com o Léo e foi bom, a experiência foi boa. O que eu tô dizendo é que quando esse menino falou, cara, você tinha que ser famoso, era como se ele estivesse dizendo, olha só, você não ficou famoso e agora tá dirigindo Uber. E eu virei pra ele e falei assim, mano, isso daqui me satisfaz. A ponto de saber que eu hoje dirijo Uber porque eu amo Jesus. Porque eu podia estar viajando. Eu não precisava fazer o que eu faço. Eu podia ter continuado em busca de uma teoria. Mas eu decidi viver a prática daquilo que eu fiz. Porque eu comecei a ter o vislumbre de conhecer a Jesus. Então, o que vai fazer com que você cante melhor,
com que você se entregue melhor, com que você se envolva melhor, com que você dê. É a experiência que você tem com Jesus. É essa a experiência que faz com que você chore no dia mau. Mas esse choro do dia mau, ele é automaticamente confortado, consolado, abraçado, porque você sabe, eu posso chorar agora, porque o meu Cristo vem e me consola. Eu não choro por chorar. Não é gente, cara, é incrível. Você vai ver na história da igreja gente que não vai falar assim, cara, eu nunca chorei na vida. Cheguei no culto, comecei a chorar do nada, porque o Espírito Santo falou assim, desarma, abaixa a guarda, relaxa agora, porque o teu pai está aqui e ele está trazendo você para perto e ele é real. Agora tem gente que entra nesse ambiente em torno dessa teoria e nunca vai sentir nada. E ele vai permanecer no lugar até que a teoria se prove fraca, ou frágil, ou inútil, e ele vai para outra teoria. Quantas pessoas que passaram no nosso meio que hoje vão frequentar um outro tipo de religião, ou que desistiram porque eles estavam reunidos, enraizados em uma teoria, e quando a teoria se provou pesada para eles, quando foram confrontados, quando foi exigido, falou, para mim não dá. Agora alguns de nós não vai. Eu tive um encontro real com ele. Ele é real. Quando me perguntam, Léo, como é que você consegue dizer que Jesus é vivo? E quando eu vou fazer evangelismo e eu falo, as pessoas falam, eu falo assim, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei como, a única coisa que eu posso dizer para você, para provar que Deus existe e Ele é real, é porque Ele fala comigo. Eu não sei, cara. Se me perguntar, Noé, eu creio. Para mim é uma teoria. Eu não entrei na arca. Eu creio. Porque eu creio em Deus. E eu sei que Ele é real. E se Ele está dizendo na palavra dele que alguém construiu um barco sem chuva, eu acredito. Mas de vez em quando eu falo, não sei não, hein? O telhado da minha casa não aguenta chuva. Todos os bichos no barco são. Mas eu creio no Deus. E quando eu estava no fundo de uma depressão, e com os pensamentos suicidas corroendo meu corpo e minha mente, Ele disse, eu te amo. Então, por essa experiência, eu creio que a arca é a verdade. Ai, o homem entrou na boca de um grande peixe, ficou lá 3 dias e 3 noites e saiu vivo. Mano, eu não estava aguentando a mordida do Max agora, velho. A mordida do Max. O Max me deu uma cabeçada ali. Eu falei, não dá. Não dá. Não dá, velho. Onde, velho? Velho, vou chegar perto. Daniel ficou lá, dormiu com um monte de leão e ninguém fez nada. E a palavra fala que quando eles pegaram os caras que jogaram, que denunciaram Daniel e jogaram eles na cova que Daniel estava e ficou vivo, eles morreram antes de pisar no chão. Antes de chegar no chão, os leões já estavam devorando eles. Se eu creio nisso, mano, é que vocês não conheceram. Como é que chamava o Pitbull lá? Yuri. Cara, o Yuri pegou minha aliança, o dedo da aliança, e quase arrancou o meu dedo para puxar a aliança, porque ele achou que era um brinquedo. Se eu creio que Deus livrou Daniel da boca do leão, eu creio porque quando todas as minhas neuroses estavam me corroendo e estavam me comendo vivo, quando todas as minhas loucuras, as minhas neuroses, elas começaram a me consumir, quem me livrou intacto delas foi Ele. Foi Ele. Foi Ele. Agora eu vou continuar dizendo para vocês, se você não tiver uma experiência pessoal, sabe qual é o meu medo? É que daqui a um tempo a gente pense em você como alguém
que viu a atriz de um filme e vai falar assim, cara, eu sinto saudade de uma experiência que eu tive com essa pessoa. Alguém que eu falo, cara, aquele tempo foi incrível. Meu maior medo, mesmo sabendo que isso vai acontecer, é que daqui a alguns anos a gente olhe para os itens arquivados do Instagram da habitação. E lembre dos primeiros meses onde a gente fazia foto em todo final de culto. E a gente começa a olhar e ver, caramba, velho, essa pessoa estava com a gente. Onde é que ela está agora? Não sei. Caramba, velho, olha, essa menina estava com a gente e agora? Tudo porque não conseguiu se enraizar em Jesus. Porque se envolveu, se reuniu em torno da teoria e não experimentou a prática. Eu termino com Paulo dizendo, aqui, versículo 8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a sua suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Feche seus olhos.